Muito bem. Caio Coppola, há alguns meses, Michele Bolsonaro vem sendo apontada como uma possível candidata em substituição ao marido, mas Jair Bolsonaro não tem demonstrado muita animação com essa ideia, não. No fim do mês passado, inclusive, após ser condenado no TSE, o ex-presidente afirmou à imprensa que Michele não está pronta para o que ele chamou de política violenta. Dito isso, eu te pergunto, Caio, a situação no PL Mulher este fim de semana mostra a falta de preparo político da ex-primeira-dama? Não, pelo contrário, é o potencial político da Michele Bolsonaro que justifica essa perseguição, né, à figura da ex-primeira-dama. Inclusive uma perseguição que, se fosse em outro espectro político, seria classificada como sexismo, como machismo, provavelmente como misoginia. Imagina falar de constrangimento objetivo numa situação, sugerir que houve incitação, que houve indução à discriminação por desvelar uma deficiência, que é uma ação que já faz parte da pauta política, né, da Amália Barros, deputada federal, que discursa no plenário da Câmara publicamente sem utilizar a sua prótese, que certamente se mostrou lá confortável com essa ação, que tem liberdade, amizade, intimidade com a primeira-dama, né? Sinceramente, eu não sei como pintar essa cena de uma forma negativa, exceto forçando muito a barra e visando mesmo a perseguição política de uma das envolvidas. E, de novo, por que então foi retirado do trecho do vídeo que viralizou a fala da Michele Bolsonaro? Eu te acho tão linda sem prótese. É óbvio que aqui tem uma finalidade política. Agora, eu tratei da questão do capacitismo para mostrar a diferença, né, de uma falsa polêmica, né, com uma situação séria. Um presidente da República recentemente, incorrendo num grave erro de conduta, né, que não teve sequer uma fração da atenção da imprensa. Mas vamos dar atenção para o que importa mesmo, porque eu já enderecei o problema nas palavras da própria suposta vítima, que falou, olha, o pessoal está causando sem nenhum motivo. Eu não me senti constrangida, eu não fui constrangida, essa é a agenda da minha vida. Né? Por uma coincidência, eu conheci a Amália de Barros na cidade de Campo Novo do Parecis, lá no interior do Mato Grosso, ano passado. E a história dela é incrível. Aos 20 anos, ela dormiu e acordou cega de um olho. Ela passou por 15 cirurgias oculares, né? A última dela para retirada total, né, do olho. Aí, em 2017, ela criou o Instituto Amália Barros. Também ninguém está falando sobre isso, né? É um instituto sem fins lucrativos, né, que não é financiado por emenda parlamentar e que, por meio de crowdfunding, 100% de crowdfunding, né, permite que pessoas obtenham essas próteses, né, que tem um valor aí de mais ou menos R$2.000, ela paga o transporte até Campinas e ainda dá uns R$600 de ajuda de custo, né, nessa fase de adaptação da pessoa à sua prótese. Então, quem quiser conhecer mais o trabalho da Amália, trabalho que é incentivado, inclusive, pela ex-primeira-dama, é institutoamaliabarros.com.br ou institutoamaliabarros.org.br. Você também pode seguir a deputada nas redes sociais dela, que é @AmáliaBarros. Vai fazer um trabalho sério, diferentemente dessa campanha de difamação com base numa falsa polêmica. E a partir desse instituto foi que a Amália lutou, né, pelo fornecimento de prótese via Sistema Único de Saúde, via SUS. E o pressuposto para que isso ocorresse era a necessidade de reconhecimento dos monoculares, então aquelas pessoas que só têm um dos olhos, como pessoa com deficiência. E vejam só, essa foi uma oportunidade perdida, coincidentemente, no governo Lula. Em 2008, o senador Flávio Arns, lá do Paraná, ele apresentou um PL análogo, mesma coisa. Foi aprovado na Câmara e no Senado, mas foi vetado pelo presidente Lula. O mesmo que outro dia estava com uma fala altamente capacitista, que não deu em nada, não deu repercussão nenhuma. Bom, em 2021, depois de 2 longos anos, né, perambulando aí pelos corredores de Câmara e Senado, o projeto é aprovado, a Amália busca via redes sociais o apoio da primeira-dama, né, e a ex-primeira-dama, ela abraça essa causa e encabeça todos os esforços para a sanção, que por sinal foi em 22 de março de 2021, aniversário de ambas, tanto da Michele quanto da Amália Barros. Então, assim, é um reconhecimento sem precedentes, né, para os monoculares, né? Enfim, é uma legislação que traz dignidade, que traz proteção, e aí hoje em dia eles têm toda a sorte de benefícios, na verdade de compensação,
pela situação adversa que eles enfrentam. Então, uma aposentadoria por menor tempo de contribuição, fila preferencial no Sistema Único de Saúde, os monoculares de baixa renda têm direito ao benefício de prestação continuada, nas vagas de emprego, nos concursos públicos, eles entram na cota de deficiências. Então, sabe, isso aqui, pergunta se alguém, algum grande órgão da imprensa noticiou, por exemplo, essa legislação, a sanção dessa legislação. Não noticiaram. E estão noticiando essa polêmica em que as partes envolvidas falam, olha, não houve intenção, não se sentiu constrangida, isso faz parte da minha atuação pública. Então eu acho que, assim, de verdade, no debate público, a gente já está falando sobre leis, né, que amenizam as condições adversas de vida das pessoas com deficiência e não tratando de usar essa situação politicamente, instrumentalizar essa situação politicamente para detratar fulano ou beltrano. Eu vou pedir para a gente reprisar aqui o vídeo com a fala da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Por favor. Uma mulher que faz acontecer é a minha vice-presidente Amália Barros, né? E ela vai contar rapidamente aqui por que ela é essa mulher que faz acontecer. Mas eu quero você sem prótese. Eu amo vê-la sem prótese, gente. Eu sei que o seu trabalho é esse, amiga. Mas, tia, deixa eu segurar seu olho. Ela sempre faz isso comigo e eu ainda não aprendi a já vir sem prótese. Muito bem, eu pedi para reprisar porque o Caio fala aqui que não tinha a parte em que ela diz realmente que a Amália Barros é mais bonita sem prótese. Realmente nesse trecho realmente não está mostrando, então eu pedi para a gente frisar aí essa informação. Ô Caio, você fala em perseguição, você acha que a questão aí é realmente de perseguição das redes sociais em relação a Michele Bolsonaro? Te peço 30 segundinhos, Caio. Sim, inclusive porque a Michele Bolsonaro é madrinha política e principal responsável pela eleição da Amália. Né? Inclusive tem uma frase até nas redes sociais da Amália que é a seguinte, ela diz: Michele foi eleita deputada federal em Mato Grosso. O que ela diz, olha, me elegeram por amor a ela. A relação das duas é muito próxima. Imagina, a Amália é vice-presidente do PL Mulher, né, a pedido da própria Michele. E qual que era o contexto dessa fala? O contexto era justamente mostrar, né, mulheres que fazem acontecer na sua comunidade, com projetos bonitos que ajudem as pessoas, um discurso aspiracional. E qual que é a história da Amália? Olha, eu era uma menina simples, com uma causa nobre, eu fui abraçada por uma pessoa de relevo na política nacional e agora eu virei deputada. Ela quer inspirar outras mulheres a agirem dessa forma. A gente até pode falar mais sobre isso, Caio, depois, mas eu acho que nem se trata exatamente da história da Amália, mas dessa situação em si que está sendo posta ali como capacitista ou não. Nós não temos familiaridade com esse tema, Lu. Para nós é esquisito. Então, isso obviamente pode causar uma aversão no público que não tem familiaridade com essa situação, com a deficiência monocular. Mas para uma pessoa, né, cujo trabalho é legitimar essa causa, é divulgar, né, a dificuldade pelas quais essas pessoas passam, né, que desde 2008, imagina, esse grupo de pessoas vem tentando junto ao governo, né, independentemente de coloração política, mas vem tentando junto ao governo ter esse reconhecimento. Então, você imagina que para essas pessoas é natural tirar, remover a prótese. Isso é feito várias vezes por dia. Tem até uma situação até anedótica que a parlamentar tirou a prótese, deixou em cima, né, da mesa do gabinete dela e a equipe de limpeza, veja só, da Câmara Federal, achou que aquilo era um lixo e jogou a prótese fora. Sim, eu entendo, mas a questão aí que está sendo posta não é nem a vida da Amália e nem a situação como ela se porta, mas é a atitude de Michele Bolsonaro. Vou virar para o lado de cá agora, cara, que eu já fiquei um tempinho com você. Vou perguntar ao Zé, a situação do PL Mulher neste fim de semana mostra um pouco de falta de preparo político da ex-primeira-dama, na sua opinião? Eu não diria político, eu diria humano. É mais do que político. O que é discriminar? Discriminar é tratar iguais desigualmente. Eu posso perfeitamente receber uma pessoa para falar de qualquer tipo de situação sem discriminá-la. Ela poderia falar da prótese que ela utiliza, da situação toda com a prótese. E se ela quisesse tirar, era uma situação da própria pessoa. Agora, alguém pedir que o fizesse,
E ela chega, inclusive, a dizer, olha, eu até não estou acostumada, ela sempre pede para eu fazer isso, eu não me lembro de tirar. Ou seja, isto é discriminar. Eu não posso fazer isto com uma pessoa pedindo que ela tire uma prótese sua, seja qual for, a ocular, a da perna, a da mão, para mostrar a sua situação de deficiência. Eu não posso fazer isso. Se a pessoa se sente bem fazendo isso, se a pessoa gosta de fazer isso, se ela tem Michele Bolsonaro por amigo, isso é um problema dela. Só que não foi o que aconteceu. Nós temos que olhar os fatos. E os fatos são, ela pediu que tirasse, segura a prótese e coloca no bolso dela. É absolutamente inaceitável. Humanamente, é inaceitável esse tipo de comportamento. Nós não podemos permitir isso, nem dizer que isso é normal, a meu ver. Isso assim, eu tenho até dificuldade de me expressar diante da situação de desconforto valorativo, humano, ético que eu sinto diante de uma situação desse tipo. Mais ainda, vamos lá. A lei fala, não pode praticar, induzir ou incitar. O que é induzir? Induzir, em bom vernáculo português, significa estimular, encorajar. Então, se eu chego para uma pessoa e falo assim, mostre a sua deficiência para que você seja compreendida na sua fala, eu estou encorajando a pessoa a assumir uma posição discriminada. Parece evidente, é a tipificação delituosa pura, simples e manifesta. Ah, mas a pessoa tirou. Ah, mas a pessoa concordou. Bom, mas há crimes que independem disso na sua configuração. Se a pessoa o fizesse de livre e espontânea vontade, combinando lá atrás, sei lá, isso é o problema dela. Agora, de público, induzir a pessoa a fazer isso, encorajar a fazer, incentivar a fazer, é este o problema. E nós não podemos ver isso como uma coisa normal. Não podemos ver a discriminação dessa latitude como algo normal. Não é. Mesmo que a pessoa aceite. E muitas vezes, é importante dizer isto, as pessoas discriminadas, elas incorporam tanto dentro de si a discriminação que elas acabam tendo como normal os atos discriminatórios. Eu me lembro uma vez que eu cheguei a um restaurante com uma amiga que eu ia me encontrar, que era uma amiga negra, e ela foi barrada na entrada. E eu falei, mas peraí, que história é essa? Não, mas ela não pode entrar, quem é? Eu falei, mas por que eu posso e ela não? E ela disse, deixa para lá, isso acontece sempre. Não, não é verdade. Não é deixa para lá que isso acontece sempre, não. A postura humana exige ação, exige crítica, exige, inclusive, quando a lei guarnece punição penal contra os atos discriminatórios. Eu insisto, eu não posso aceitar situações desse tipo, venham de quem viesse. Se eu tivesse feito uma bobagem desse tipo, eu estaria me chicoteando publicamente. E eu não deixarei de chicotear quem quer que seja, qualquer pessoa que cometa esse tipo de situação, mesmo que a pessoa discriminada ache isso tudo normal, ache tudo isso passivo. Acho deplorável, acho que é lamentável, assim, é profundamente lamentável. Quer dizer, Jair Bolsonaro já discrimina a sua esposa dizendo que ela não tem condições para enfrentar a política dura, uma visão machista. Tá certo? E ela agora discrimina outra, os deficientes, que é uma bandeira dela própria. Ou seja, é algo que inclusive me deixa bastante constrangido e com muita repugnância humana de ver situações desse tipo. Uma pergunta que eu fiz ao Caio, Zé, e que eu queria que agora você repercutisse, porque o Caio falou aqui de forma enfática, muitas vezes, que Michele Bolsonaro está sofrendo uma perseguição. Acha que é algo envolvido com perseguição nas redes? Nesse caso, não acho que é perseguição, acho que tem que ser exposto, criticado duramente. Qualquer pessoa que faça isso, poderia ser do meu partido, poderia ser meu irmão, poderia ser da minha família, não pode fazer isso. Não pode. Nós não podemos entender que comportamentos discriminatórios desta natureza, que induzam, que encorajem, que exponham pessoas, mesmo com a concordância delas possam ser aceitas. É a mesma coisa que dizer para uma mulher, bom, ela concordou, ela apanhou do marido, mas olha, fique casada, viu? Não vá para a polícia, viu? É a mesma coisa, é a mesma infração. Não é a posição da vítima concordando com situações opressivas que retira a dimensão valorativa e criminosa e imoral de certos comportamentos. É como me parece isso de uma forma clara e, repito, essa minha posição será a mesma quando se discutir. Eu nunca vi algo parecido, nunca vi. Eu vou fazer uma pergunta aqui ao Caio agora e depois para o Zé, consequentemente.
E vou pegar a caneta do Caio aqui embaixo, aí vocês me tiram do ar. Ele precisa da caneta. Mas a pergunta é a seguinte: se não diretamente a deputada, como ela mesma disse, pode haver constrangimento para um grupo de pessoas a partir dessa fala de Michele Bolsonaro, como o Zé indicou ainda agora? Olha, o que o Zé chama de desumanidade, né, de desvelar a sua deficiência, que eu estou citando entre aspas, né, na verdade... Obrigado, Lu. Na verdade, pode ter uma dimensão, pelo contrário, muito humana e muito profunda, que é de normalizar o diferente, Zé. É de tratar o diferente como se fosse igual, que, aliás, é o nosso objetivo de tratamento, né? Então, independentemente de ser uma pessoa com deficiência ou não, de você lidar com ela com naturalidade. Essa é a essência, Zé, de não discriminar. Você mesmo falou, o que é discriminar? Tratar as pessoas de forma diferente. E aí, o que diz a Amália sobre a sua própria deficiência? Olha que coisa linda. Tirar a minha prótese, me aceitar assim, do jeitinho que eu sou, me faz ter mais força para lutar pelas pessoas que estão passando pelo que eu já passei. E eu me acho linda assim, sem prótese ou com prótese. A mesma coisa que a Michele Bolsonaro disse no trecho que foi maliciosamente editado do vídeo que viralizou, aspas, eu te acho tão linda sem prótese. São duas amigas, na verdade, expondo a intimidade delas por uma audiência maior, em prol do quê? Da aceitação de pessoas com deficiência. Exatamente o oposto do que você está narrando, Zé. Pelo contrário, a primeira-dama normaliza o diferente, ela inclui com o discurso dela. Porque as coisas que podem chocar a audiência, que é ver uma pessoa monocular, né, na completude da sua deficiência, ela está falando, olha, isso daqui é normal, isso daqui faz parte da vida, isso daqui também pode ser bonito, sabe? Então, onde você enxerga desvalor pela síndrome da pior interpretação possível, deixa eu falar, onde você enxerga crime, eu enxergo uma amiga estendendo a mão para outra, sabe? E você fala de forma tão peremptória, né, que você parece que exclui outras possibilidades de interpretação desse fato, especialmente se a gente considerar o contexto. Zé, essa é a primeira-dama que, de forma histórica, no discurso de posse do seu marido, aquele marido que supostamente é misógino, sexista, etc. e tal, ela vai e faz um discurso histórico em Libras. E a partir desse momento, existe uma verdadeira revolução na comunicação brasileira, que passa a incluir essas pessoas que totalizam aí mais de 500 mil de pessoas com alguma forma de deficiência auditiva. Então, olha que bandeira bonita. E aí, essas duas pessoas se conhecem, né, criam uma intimidade e uma encampa a bandeira da outra. Aí vão pegar um negócio absolutamente fora de contexto para falar em discriminação. Que discriminação é essa? Que uma pessoa, sabe, estende a mão para uma amiga, sabe, consegue, por meio de apoio. Eu estava vendo aqui os números de votação da Amália, ela teve 70 mil votos, mais de 70 mil votos no Mato Grosso, isso é mais de 4% do eleitorado. Foi o único caso em que a Michele Bolsonaro gravou uma propaganda eleitoral em favor de uma candidata parlamentar. Que tipo de discriminação é essa? Uma discriminação positiva? De tratar a pessoa melhor do que ela trata todas as outras? Sabe, então, salta aos olhos que, assim, só distorcendo muito a natureza da relação dessas duas mulheres, a natureza dessa conduta, para enxergar uma imoralidade e extrapolando um crime, né? Eu acho que, de novo, vamos pelo menos aproveitar essa oportunidade para falar, né, da tutela das pessoas que têm deficiência. Esse é o verdadeiro caso aqui, porque eu acho que já está mais que esclarecido pelo depoimento das partes, sabe, pelo contexto da luta política delas, que não é um caso de discriminação. Pelo contrário, de novo, e tem que forçar muito a barra para enxergar aqui uma coisa do mal. Na verdade, é o oposto disso. Eu acho que são só esforços no sentido de incluir, de abraçar, de normalizar coisas que chocam a sociedade e que numa sociedade ideal não deveriam chocar. Muito bem, eu vou fazer a mesma pergunta então para o Zé Eduardo Cardoso. Se não diretamente a deputada, como ela mesma disse, a gente leu a resposta dela aqui, pode haver um constrangimento para um grupo de pessoas a partir da fala de Michele Bolsonaro? Óbvio.
Óbvio que ela está atingindo todas as pessoas com essa postura, quer a deputada goste, não goste, defenda, não defenda. Há um paradoxo no raciocínio do Caio que eu quero expor como raciocínio lógico. Ele acredita que naturaliza o comportamento de uma pessoa com deficiência que usa uma prótese quando essa prótese é retirada. É exatamente o oposto. É ali que eu torno a situação discriminatória. Se a pessoa quiser tirar por conta dela, é um problema dela, porque a prótese a ela pertence. Agora, eu induzir a pessoa a fazer isso, estimular a pessoa a fazer isso, é inaceitável. Isso não é naturalizar, isso é desnaturalizar. É tornar a pessoa exposta de uma maneira, de um constrangimento que evidentemente não se aceita. E claro que todas as pessoas que têm a mesma situação ficam se colocando no mesmo lugar, mas o que é isso? Quer dizer que então agora as pessoas têm direito de pedir para mim, para eu tirar a minha prótese, para que eu seja natural, para que eu seja igual? O que é isto? É exatamente o inverso, é quando eu posso perfeitamente pedir que ela falasse sobre os problemas que teve. E ela pode fazer perfeitamente o discurso relativamente à situação da sua prótese, do problema que teve, sem tirá-la. Agora, se ela quiser tirar, é um problema dela, mas não alguém pedir que faça isso, não alguém induzir fazer isso. Se uma pessoa quer se autodiscriminar, se autoexpor, bem, isso é um problema dela. Agora, eu forçá-la diante das câmeras, diante de uma plateia a fazer isto, eu não posso realmente entender que isso seja naturalizar. Isto sim é discriminar. É apontar a discriminação para dizer, olha, você é diferente, tá? Olha como ela é bonita sendo diferente. Não é assim. Não é assim. A pessoa, eu acho que não é por aí que as coisas se equacionam do ponto de vista humano, do ponto de vista ético e até do ponto de vista jurídico. Não posso realmente aceitar comportamento desse tipo. É como se eu chegasse na minha casa, chegasse alguém e eu falasse, olha, você usa uma prótese na perna, pô, olha, mostre para tudo como você é uma pessoa que superou-se na vida, tire a sua perna fora. O que é isto? Isso é inaceitável. Tire sua dentadura para mostrar como o governo fez bem em dar dentadura para os que têm problemas bucais. O que é isto? Sabe, isto é razoável? Isto é aceitável? Isto é humanamente admissível? A meu ver, não. E acho que nós temos que falar em alta e boa voz este não para a sociedade, para que comportamentos desse tipo não se reproduzam, para que pessoas, querendo ou não querendo, não sejam constrangidas, para que pessoas que tenham situações de uso de próteses sejam tratadas como iguais, sem que se peça a elas que tirem as suas próteses para mostrar a sua condição de beleza, a sua condição humana. Não é... Veja, eu tenho, sinceramente, até dificuldade argumentativa para mostrar uma coisa que, para mim, é de uma dimensão óbvia, elementar na perspectiva valorativa humanista. Isso não é humano. Não é humano pedir que uma pessoa se exponha dessa forma. Não é humano. E eu, acima de tudo, acima de ideologias, acima até das minhas posições políticas, eu me considero um humanista. E quando eu vejo alguma coisa que atinge o sentimento de humanidade, que me tolhe, que me toma e que é tolhido, eu fico absolutamente indignado e tenho até dificuldade muitas vezes de uma argumentação mais lógica, porque acho que é o calor da juventude contra os atos de humanidade que eu tenho, de desumanidade que eu tenho quando vejo situações desse tipo.